A graça e a paz do Senhor. Nós estamos aproveitando essa tarde que a gente está em casa para falar um pouquinho da lição de hoje da Escola Bíblica Dominical, CPAD, para você que acompanha as lições bíblicas. Nós estamos na lição de número 12, que vai estar falando hoje sobre Jesus, o homem perfeito. Pois bem, hoje dia 22 de março de 2020, algumas igrejas passaram essa lição, mas a nossa igreja costuma ter lição mais à tarde, né? Então a gente está passando para algumas pessoas que quiserem acompanhar. O textual dessa lição se encontra em Lucas 2,52, que diz assim: E crescia Jesus em sabedoria, e em estatura, e em graça para com Deus e os homens. A verdade prática diz: verdadeiramente, o homem e verdadeiro Deus, o Senhor Jesus Cristo é igual ao Pai e semelhante a nós. Sua divindade e humanidade não são aparentes, são reais, perfeitas e plenas. Quando a gente trata a respeito da pessoa do Senhor Jesus, existe ainda até hoje muitos grupos que questionam a sua natureza humana, chegando a afirmar que Jesus ele não era humano, ele seria um tipo de espírito ou uma manifestação, mas não tinha carne humana, por isso Jesus não teria pecado, o que contraria a Bíblia que diz que Jesus nasceu como ser humano, né? E ainda existem outros grupos que negam, no caso, a divindade de Jesus, dizendo que Jesus ele não é Deus, que ele seria apenas um ser humano ou um profeta. O texto de Lucas, capítulo 2, versículo 40 ao versículo 52, está escrito assim: E o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém, à festa da Páscoa, e tendo eles já 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume do dia da festa. E regressando eles, terminados aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém, e não souberam seus pais. Pensando, porém, eles que viria de companhia pelo caminho, andaram o caminho de um dia e procuravam-no entre os parentes e conhecidos. E como o não encontrassem, voltaram a Jerusalém em busca dele, e aconteceu que, passados 3 dias, acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os, interrogando-os. E todos os que o ouviam admiravam sua inteligência e respostas. E quando o viram, maravilharam-se. Disse-lhe sua mãe: Filho, por que fizeste assim para conosco? Eis que teu pai e eu, ansiosos, te procurávamos. E ele lhes disse: Por que é que me procuráveis? Não sabias que me convém tratar dos negócios de meu pai? E eles não compreenderam as palavras que lhes dizia. E desceu com eles e foi para Nazaré, e era-lhes sujeito. E sua mãe guardava no coração todas essas coisas. E crescia Jesus em sabedoria, e em estatura, e em graça para com Deus e com os homens. Amém? Nós que somos da Igreja Assembleia de Deus, nós cremos plenamente na divindade, primeiramente de Jesus, na sua humanidade, e proclamamos que Jesus Cristo é verdadeiro Deus e verdadeiro homem, o que nós chamamos de união hipostática, onde a natureza divina e a natureza humana do Cristo se encontram em uma só pessoa. Ou seja, Jesus ele não tem uma dupla personalidade, mas ele tem uma dupla natureza. Ele compartilha da mesma natureza do Pai, sendo, portanto, igual ao Pai, a mesma divindade, a mesma natureza, e compartilha a mesma natureza humana, sendo, portanto, igual ao homem, porém um ser humano perfeito. Na lição passada a gente estudou sobre o homem do pecado, falando a respeito da manifestação do anticristo e dos muitos anticristos que existem por aí. E nessa lição a gente vai tentar apresentar o Senhor Jesus Cristo como aquele que é o ser humano perfeito, né? Nele que devemos pensar, fazer e agir. Pois bem, a Bíblia ela é um livro cristocêntrico. Tudo que existe na Bíblia, todas as histórias que nós conhecemos do Antigo Testamento, vão apontar para Cristo, vão falar de Cristo e vão nos levar a Cristo. Então a Bíblia ela é um livro cristocêntrico. Jesus é o centro de Deus. Jesus
é o centro de tudo. Tudo é para Ele, tudo é por causa dele, tudo é por intermédio dele. E a Bíblia diz que sem Ele nada que foi feito se fez. Então que o Espírito Santo nos ajude a compreender esta maravilhosa e imprescindível doutrina da Bíblia Sagrada, que é a encarnação do Verbo, a divindade e a humanidade de Jesus. A gente vai ver aqui Jesus como verdadeiro Deus, está aqui no tópico 1 da revista, que diz que nós professamos que o Senhor Jesus era e é perfeitamente humano e perfeitamente divino. Ele não era meio homem, nem meio Deus, mas totalmente homem, totalmente Deus. Nesse tópico, enfocaremos sua divindade. Existem alguns erros, que é tentar dividir essa natureza, dizendo que Jesus ele era meio homem e meio Deus. E por causa disso, durante a história da igreja, a gente vai ver que vai surgir vários movimentos considerados como heresias históricas ou heresias clássicas, que tentam explicar a questão da divindade de Jesus ou da sua humanidade. Um exemplo disso, por exemplo, é Marcião, onde o próprio Tertuliano diz que ele tenta dizer que Marcião tenta dizer que Jesus ele seria uma outra divindade que foi enviada por um outro Deus, no caso, não o Deus do Antigo Testamento, mas uma divindade nova, né? Aí Tertuliano diz que ele propôs que eram deuses de graus diferentes, um juiz duro e belicioso e outro gentil e moderado, afável e supremamente bom, dizendo que o Jesus da Bíblia é um Deus, um caso, diferente. Mas a questão principal é que vários desses hereges ou primeiros teólogos ou que tentaram explicar essa natureza dupla de Cristo, eles foram muito influenciados por um movimento chamado gnosticismo, que alegava que o corpo humano ele é mau, ele é ruim, portanto Jesus, sendo Deus, sendo bom, sendo perfeito, não poderia ter um corpo humano. E esse problema ele vai afetar também a igreja em várias partes da história, porque algumas pessoas chegavam a alegar, por exemplo, que Jesus ele não comia, que Jesus ele não urinava, que Jesus ele não ia no banheiro, porque essas coisas são particularidades tão humanas, tão más, que Jesus nunca poderia fazer isso, né? Ir ao banheiro, por exemplo, porque seria considerado algo impensável para alguém santo demais, como foi Jesus. Então, um grande problema da história da igreja é que algumas pessoas tentaram alegar que ser humano é ser ruim. Ter carne e osso é algo péssimo, é algo tão ruim que Jesus jamais poderia ter tido carne e osso. E dentro desse pensamento, dessa filosofia, muitas pessoas vão negar a humanidade de Jesus, e isso vai se desencadear por muito tempo, a ponto de surgir alguns evangelhos apócrifos que diziam que Jesus era só um espírito, que Jesus não tinha carne e osso, portanto Jesus não seria um ser humano. E isso também já vem desde a época apostólica, porque o apóstolo João, ele vai dizer que aquele que nega que Jesus veio em carne, esse é o anticristo, já trazendo uma luz a esse ensinamento herege de que Jesus ele não seria um ser humano. Mas falando a respeito de Jesus como Deus, no tópico 1 aqui, fala sobre a sua eternidade com o Pai, né? O Senhor Jesus como unigênito de Deus não somente é eterno, como também é o Pai da própria eternidade. Isso aqui é interessante porque nós vamos ver vários textos da Bíblia, várias passagens, principalmente no Novo Testamento, que apresentam Jesus primeiro, junto com o Pai. Nós vamos ver lá isso em João 1, no princípio ele era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. No versículo 18 diz que ninguém jamais viu a Deus, porém o Filho unigênito, em algumas traduções diz o Deus unigênito, que está no seio do Pai, foi quem o revelou. Jesus na oração do Getsêmani, ele vai orar: Senhor, glorifica-me com a glória que eu tinha contigo antes da fundação do mundo. Então o que nós vemos? O texto de Isaías, por exemplo, diz que Deus jamais divide a sua glória com ninguém. Porém, Jesus diz que ele tinha uma glória dividida com o Pai. A Bíblia no Antigo Testamento vai ter passagens, principalmente no profeta Isaías, que vai dizer que fora de Deus não há outro Deus. Antes de mim, nenhum Deus se formou. E depois de mim, nenhum Deus haverá, por exemplo. Então, o próprio Deus afirma
através dos santos profetas, que não há outra divindade além dele. Ele é a única divindade, ele é o único ser absoluto. Porém, Jesus vai dizer que ele e o Pai são um. Jesus vai dizer que ele compartilha uma mesma natureza com o Pai. Ele vai dizer que aquele que me honra deve me honrar da mesma forma que honra o Pai. Ele traz para si essa semelhança com o Pai. Então, qual é a única explicação plausível para isso? É que Jesus é Deus junto ao Pai. Ele não é outra divindade, ele não é uma divindade a par do Pai, porém, dentro da Trindade de Deus, Jesus é Deus junto ao Pai. Amém? E ele, sendo assim, ele é um ser sempre eterno. Né? Está lá em Isaías 9,6, que fala, no caso, em João 1,3, fala que ele estava com o Pai e foi ele quem criou todas as coisas. Suas atividades eternas são lindamente descritas no capítulo 8 de Provérbios. É importante ressaltar que em nenhum momento Jesus foi um ser criado. Não existe nenhum fundamento bíblico para afirmar que o Pai estava sozinho na eternidade, aí por sofrer uma solidão eterna, o próprio Pai resolveu então criar um sócio, ou um outro Deus, e conceder-lhe atributos. Como algumas religiões ensinam, Jesus teria sido criado pelo Pai. Então Jesus seria um Deus menor, uma lua, né? O Pai seria o sol e Jesus seria uma lua. Isso é um erro. A Bíblia não ensina dessa forma. A Bíblia ensina que há um só Deus, e esse único Deus, ele é eternamente subsistente em 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. E aqui nós não vamos ter tempo de desenvolver essa questão da pneumatologia, onde o Espírito Santo entra nesse conceito de triunidade, mas porque nós estamos desenvolvendo mais a questão da cristologia aqui, onde fala a respeito da divindade do Cristo. Amém? Seus atributos, grandezas e perfeições. Jesus Cristo é a fonte da vida, está lá em João capítulo 1, versículo 4. Logo ele tem a vida em si mesmo, está em João 5,16. E sendo Deus, ele é imutável. Está lá em Hebreus capítulo 13, 8, que diz que Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente, e nele não há variação de mudança. Jesus é onisciente, ele sabe de todas as coisas, a sua onipotência não pode ser ignorada, porque todo o poder nos céus e na terra há em suas mãos. Está lá em Mateus 28, 18, onde Jesus diz que todo o poder é me dado nos céus e na terra. Aí aqui no tópico 3 existe uma questão interessante, baseada ali em Filipenses 2,5, que diz que Jesus se esvaziou da sua glória. Aí fica aquela pergunta: Jesus era 100% homem, 100% Deus. Quando ele viveu na terra, Jesus vai falar algumas coisas que confundem. Por exemplo, ele diz que ele não sabe a hora nem o momento em que virá o Filho do Homem, mas esse conhecimento pertence a Deus. Por que Jesus diz isso, não conhecer, por exemplo, se ele é Deus e ele é onisciente? Aqui existe uma questão muito interessante, que é uma questão que eu compartilho, que é a seguinte: Jesus esvaziou-se da sua glória, mas não da sua divindade. Esvaziando-se da sua glória, Jesus ele esvazia-se da sua forma de Deus, para se converter na forma de um homem, de um ser humano, e viver plenamente essa forma humana. Jesus nunca deixou de ser Deus, porém, ao viver como um ser humano aqui na Terra, ele também não usou os seus poderes divinos, os seus atributos divinos. Embora ele os tinha, ele não os usou. É uma diferença entre você ter onisciência, onipotência, onipresença, e você não usar esses atributos, simplesmente para viver como homem. Um exemplo disso é que Jesus poderia ter transformado aquelas pedras em pães quando ele foi tentado por Satanás. Ele é Deus, ele poderia fazer isso, mas ele não usou. Ele não usou esse poder, embora ele pudesse fazê-lo. Ele preferiu viver como homem, sobre a égide, sobre a autoridade, sobre o guia do Espírito Santo. Nós vamos ver que ao ser tentado no deserto, Jesus ele foi guiado pelo Espírito Santo. Nós vamos ver que durante toda a vida, Jesus foi guiado pelo Espírito Santo. Como um homem perfeito, Jesus viveu plenamente como um ser humano guiado pelo Espírito Santo. Assim demonstra que, embora Jesus tivesse seu próprio poder, seus próprios atributos,
toda a sua obra e autoridade foi feita pelo poder do Espírito Santo que estava nele, que estava com ele. Amém? Quando de sua encarnação no ventre puro e virginal de Maria, o Filho de Deus não se esvaziou da sua divindade, mas sim de sua glória. Está lá em Filipenses 2, 5 ao 11. Em sua oração sacerdotal, ele reivindica junto ao Pai não a sua divindade, mas a sua glória que desde a mais remota eternidade desfrutara no perfeitíssimo e infinito círculo da Santíssima Trindade. Os seus discípulos sabiam que ele era Deus. Algumas pessoas perguntam, onde na Bíblia Jesus chama para ser autoridade de Deus, ou ele é chamado de Deus? É óbvio que a Bíblia não pode ser analisada de uma forma espalhada, né? Ela tem que ser analisada completa e única. Então nós vamos ver vários textos da Bíblia onde Jesus tem títulos que são atribuídos apenas a Deus. Nós vamos ver que Jesus ele requer para si uma autoridade que apenas Deus tem. Nós vamos ver que Jesus perdoa os pecados, Jesus tem autoridade sobre a morte. Então todas essas autoridades e atributos que Jesus manifesta só podem vir de Deus. Outro exemplo é que a própria morte de Jesus só poderia ser vicária se Jesus for Deus. Caso ele fosse apenas ser humano, a sua morte não significaria nada. Seria um homem morrendo na cruz. Mas o texto bíblico em Atos vai dizer que Deus comprou-nos pelo seu próprio sangue. É o texto, conforme o texto grego ensina. Olha só, no tópico 2 fala que Jesus também, ele é verdadeiro homem. Então, só para encerrar a questão aqui da divindade de Jesus, até hoje, muitos grupos insistem em afirmar que Jesus não é Deus, ou que Jesus é outro Deus, ou que Jesus ele faz parte de um grupo de vários deuses, o que cai no enoteísmo, que isso alguns grupos creem que Jesus é um Deus, mas eles adoram um Deus maior do que Jesus. Isso é enoteísmo. E existe também o politeísmo, que crê que Jesus ele é um dentre muitos deuses e Jesus também pode ser adorado assim como várias divindades são adoradas. Esse é o politeísmo. A Bíblia não ensina nem o enoteísmo, nem o politeísmo. A Bíblia ensina o monoteísmo, onde Jesus é Deus junto ao Pai, formando uma só divindade. Jesus como verdadeiro homem. Primeiro aqui nós vemos que Jesus ele estava no seio do Pai. Essa expressão aqui, usada em João 1,18, que fala que o Deus unigênito que estava no seio do Pai, o Filho unigênito que estava no seio do Pai foi quem revelou, é interessante também, porque no Antigo Testamento não tem nenhuma manifestação do Cristo, porque Jesus ele estava escondido em Deus. Paulo vai dizer que ele era o mistério que estava oculto em Deus desde a eternidade. Então nós vamos ver referências ao Cristo, mas não haverá, pelo menos segundo alguns teólogos, nenhuma manifestação de Cristo no Antigo Testamento. Nós vamos ver manifestações de anjos, nós vamos ver manifestações até de Deus no sentido de teofania, mas não há aparições do Cristo, a não ser no sentido mais profético, né? Porque Jesus estaria escondido no seio do Pai, e aí ele vai se revelar. Então, quando a Bíblia diz que algumas pessoas afirmam que o melhor de Deus está por vir, na verdade o texto não diz que o melhor de Deus já veio, que é o Cristo que estava escondido no seio do Pai. O apóstolo Paulo vai dizer que nem os olhos viram, nem os ouvidos ouviram, e nem nunca penetrou no coração do homem aquilo que Deus tem para aqueles que o amam. Mas ele vai continuar dizendo que Deus revelou isso através de Cristo. Então aquilo que os olhos não viram é Cristo. Aquilo que os ouvidos nunca ouviram é o Cristo. Aquilo que nunca entrou no coração do homem é o próprio Cristo, que agora é revelado através da sua manifestação em carne, como homem. Jesus veio ao mundo, viveu como homem e se manifestou a sua glória, a glória do unigênito do Pai. O texto vai dizer que ele é o verbo de Deus, e todas as coisas vieram existir por intermédio dele. Aí eu pergunto, poxa, se
Houve um tempo em que Jesus não existia, conforme alguns afirmam, então houve um tempo em que o próprio Deus era mudo, sendo o fato que Jesus ele é o próprio verbo de Deus, ele é a própria palavra de Deus. Jesus foi profetizado no Antigo Testamento, a vinda do Senhor Jesus é profetizada em todo o Antigo Testamento, né? Lá em Gênesis 3,15, quando fala sobre a semente da mulher, considera-se como a primeira profecia feita pelo próprio Deus a respeito do Cristo, que diz: tu lhe ferirás o calcanhar, mas este lhe ferirá a cabeça. Seria uma referência à morte e ressurreição de Cristo. Entre ambos os livros há outras profecias carregadas de significados tanto para Israel como para os gentios. Então Jesus é o tema das duas principais alianças da história, a aliança de Abraão e a aliança de Davi. Então Jesus se encarnou no Novo Testamento. Aí você não confunda encarnar com reencarnar. A encarnação é de uma forma única, Jesus se transformou em homem. Reencarnação é uma doutrina que não é cristã, que diz que certos espíritos têm o poder de voltar em outro corpo, né? E ressurreição é quando, pela permissão de Deus, os espíritos que estão guardados em Deus após a morte ressurgirão no mesmo corpo, mas um corpo glorificado. Amém? Aqui fala assim: sua humanidade, volto a repetir, não era ilusória, ela é real. Um exemplo disso foi que quando Tomé quis provar se Jesus havia ressuscitado mesmo ou não, ele pediu para tocar nas marcas de Jesus, né? Nas marcas dos pregos nas mãos de Jesus. E Jesus deixou que Tomé tocasse, provando que ele havia ressuscitado em corpo. Jesus também come com os discípulos em corpo, mostrando que a ressurreição de Jesus não foi ilusória. O corpo que ele tinha não era ilusório, era de dor mesmo. Ele sentia dores como qualquer pessoa comum e ele viveu em um corpo físico real. Aqui diz que no Jardim da Agonia Jesus experimentou profunda tristeza, está lá em Mateus 26:38. Aqui o autor, na revista, ele vai fazer algumas declarações interessantes que falam sobre questões humanas que Jesus viveu. Jesus sentiu fome, Jesus sentiu sede, Jesus sentiu necessidades fisiológicas, Jesus ele sentiu também medo. Então ele viveu plenamente o que todo ser humano vive como homem, e auxiliado pelo Espírito Santo, que embora ele fosse plenamente Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo, para viver plenamente como um servo. Concluindo, afirmamos que a humanidade de Jesus era perfeita, em nada diferia da nossa. Jesus, ele não herdou o pecado original, mas ele foi tentado em todas as áreas, assim como todos nós somos tentados, porque ser tentado não é pecado. O pecado é ceder à tentação. Se uma pessoa cede aos prazeres, à tentação, então ela cometeu de fato um pecado. Amém? Ele não estava sujeito, que era o pecado original, né? Que era o pecado experimental. Jesus nasceu na plenitude dos tempos. Aqui fala a respeito do fato de que a época em que Jesus nasceu era uma época revolucionária, onde a língua, a cultura, a política, a religião, através da Grécia, através de Roma, haviam se difundido extremamente. Roma havia abrido passagem para uma globalização, né? Onde as pessoas começaram a circular e se interrelacionar. E foi justamente nessa mistura de culturas, de ampliação de um mundo de conhecimento e cultural, que Jesus veio e o seu ministério, o seu evangelho foi possível se divulgar através do mundo. Mas Jesus veio aonde? Ele veio como um judeu. Ele veio em Israel e através desse propósito de Deus, Jesus foi apresentado ao mundo. Então Jesus veio segundo a descendência de Davi e de Abraão. Ele nasceu sobre a lei de Moisés e também sobre a lei de Roma. Durante o período em que Jesus viveu, com certeza ele teve uma formação, uma educação harmônica e perfeita, no caso dentro da sua família ou diante de Deus quanto dos homens.
E é interessante que Jesus ele só vai iniciar o seu ministério com cerca de 30 anos de idade. Às vezes, algumas pessoas têm pressa no ministério, quando na verdade Jesus ele se preparou muito tempo como homem nesse sentido, para inaugurar de fato seu ministério debaixo da plenitude do Espírito de Deus. Então Jesus foi em todas as coisas o mais perfeito dos homens. Aí você vê que mesmo Jesus sendo perfeito, Jesus não se privou, por exemplo, da ira, onde ele se ira com o comércio no tempo, provando que muitas das coisas que nós temos na nossa alma, muitos sentimentos, eles só são pecado quando eles são tomados com um propósito ruim. A ira, por exemplo, não é pecado, desde que ela tenha uma direção correta. Se você se ira contra algo que é mal, contra algo que é pecaminoso, contra algo que é ruim, isso não é pecado. Mas a ira contra Deus, a ira contra o próximo, aí sim, isso é pecaminoso. Jesus, o homem perfeito. Aí vem aqui uma pergunta: afinal, o Senhor Jesus era ou não um ser humano semelhante a nós? Aí a resposta é sim. Jesus era semelhante a nós e melhor do que nós, pois não estava sujeito quer ao pecado original, quer ao experimental. Na humanidade de Jesus, ela não era aparente, que já foi falado, né? Ele usou sua divindade para suprir. Ele nunca usou a sua divindade para suprir suas carências humanas, que alguém pode alegar: poxa, foi fácil para Jesus, ele era Deus, então era fácil ele não pecar. Não. Jesus, vivendo como um ser humano, ele nunca usou seus atributos divinos para suprir as suas necessidades humanas. Ele não transformou pedra em pão, como nós já falamos, não fez botar água da rocha para aliviar sua fome. Todo o milagre que ele realizou em favor dos que o procuravam, fez isso através do poder do Espírito Santo. O Senhor Jesus era um homem de dores e experimentado nos sofrimentos humanos. Era o nosso perfeito sumo sacerdote. Lá em Isaías 53, 3. Jesus também ele é chamado na Bíblia de o último Adão, mostrando que de Adão até Jesus, Jesus ele é o auge, ele é o ponto final da história. Depois de Jesus não vai se levantar nenhum outro ser líder na história comparável a ele. O próprio Jesus afirma que aqueles que veio antes dele são ladrões e salteadores. Então Jesus ele traz uma referência clara que ele é o único caminho, a verdade e a vida. Então não adianta tentar comparar outros líderes ao Cristo, pelo menos isso segundo a nossa fé. Não fala aqui da teologia que se vê nas universidades que tentam comparar as religiões, mas falando aqui da nossa fé cristã, Cristo ele é superior a todos os seres humanos, grandes líderes da humanidade, inclusive o próprio Moisés. Por isso ele também é chamado de o último Adão. Quando olhamos para o Senhor Jesus, concluímos que a humanidade não foi um fracasso, porque apenas nele somos plenamente redimidos. Era necessário que Jesus se transformasse em homem para experimentar nossas dores, nossos fracassos, nossas perdas, tudo que a gente sente, para que ele pudesse ser uma perfeita remissão, para que ele pudesse fazer um perfeito trabalho sacrificial. Por isso era necessário que Jesus fosse plenamente ser humano e plenamente Deus para fazer a ponte entre o homem e Deus. Jesus entende plenamente o lado divino e entende plenamente o lado humano. Por isso ele é a ponte perfeita entre o homem e Deus. Jesus também teve uma perfeição espiritual e moral, né? Como já frisamos, o Senhor Jesus, embora dotado de uma natureza humana igual a nossa, jamais esteve sujeito ao pecado original. Eis que escreveu o autor da Epístola aos Hebreus: porque nos convinha tal sumo sacerdote santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus. A visão cristã no Evangelho, ele humilha de fato a natureza humana. Porque o que acontece? Diante de Adão até o Cristo, todos os seres humanos falharam, todos os profetas falharam, todos os que vieram antes falharam. E o próprio Deus tem que vir. Então isso mostra que Deus tem que vir à Terra, pisar aqui e mostrar
como se viver perfeitamente, e viver perfeitamente, e morrer pelos nossos pecados, na verdade é uma humilhação para nós, porque isso nos mostra que nós temos que reconhecer que nós não conseguimos atingir nenhum objetivo, nem a Deus, nem através da religião, por nenhum modo nós conseguimos alcançar uma perfeição, a não ser através de Cristo. Essa perfeição que eu falo não é uma perfeição absoluta aqui, mas uma perfeição dentro dos padrões morais e espirituais que Deus estipulou para o homem, porque uma perfeição absoluta só ocorrerá quando nós estivermos com Cristo salvos na glória. Nós podemos concluir essa lição da seguinte forma: olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador de nossa fé, chegaremos à estatura de varão perfeito, homens e mulheres moldados pelo Espírito de Cristo. Essa perfeição, como o autor aqui descreve, não é uma perfeição absoluta. Algumas denominações que surgiram a partir dos anos 1920 chegam a pregar que uma pessoa que crê em Jesus, que aceita Jesus, que é batizado, que foi salva, ela está livre do pecado original, ela está livre do pecado experimental. Isso é um erro. Essa visão que alguns crentes têm de uma perfeição absoluta enquanto se vive aqui é sonhadora. Não existe isso. O próprio apóstolo João vai dizer que aquele que diz que não tem pecado já comete pecado. Todo ser humano é pecador. E nós, como salvos, continuamos sendo pecadores. Porém, somos pecadores arrependidos e que nós entregamos a nossa vida ao Espírito Santo e somos guiados pela vontade do Espírito Santo. Isso ameniza o poder do pecado experimental na nossa vida. Isso é, nós evitamos o pecado, ou vários tipos de pecados e vícios, e isso cada vez menos tem influência sobre nós. Ou seja, se uma pessoa vivia, por exemplo, na bebedeira, na prostituição, ou seja lá em qual for o pecado experimental, a partir do momento que ela passa anos se impondo sob a direção do Espírito Santo, se colocando debaixo da direção do Espírito Santo, isso não surte mais poder sobre ela. E vai chegar um ponto em que ela pode ver uma cena dessas, a qual ela viveu, e aquilo para ela não faz mais diferença nenhuma, porque simplesmente ela não sente mais prazer nesse tipo de pecado. Isso não significa que ela não seja mais pecadora. Isso não significa que ela não possa cair no pecado, porque ela é ser humano, ela pode cometer erros e falhas ainda, mas o poder do Espírito Santo nos auxilia a resistir ao pecado. Por isso o Espírito Santo é como se fosse um revestimento para nós, porque ele nos auxilia a resistir à influência do pecado. Mas cuidado, qualquer crente que brincar com o pecado ou se achar muito forte em determinadas áreas porque ele foi salvo, ele pode cair em desgraça. Então isso é algo que nós temos que ter controle e ter cuidado com nossas vidas. Jesus é o nosso consumado exemplo em todas as coisas. Por ele ansiamos, e quando do arrebatamento da igreja estaremos para sempre com o nosso amado Salvador, que é verdadeiro homem, verdadeiro Deus. Aí aqui fica uma pergunta que algumas pessoas fazem: Jesus hoje, ele é homem? Ou ele é só Deus? Na verdade, a grande maioria dos teólogos cristãos chegam a afirmar que Jesus hoje ele continua como homem e Deus. Da mesma forma que Jesus subiu, o que ele viveu aqui, ele está. Hoje, Jesus é a primícia dos que dormem, ou seja, daqueles que ressuscitaram, Jesus hoje tem um corpo glorificado, perfeito, porém, na mesma forma humana, a qual ele viveu aqui na terra. O mesmo corpo que nós receberemos mediante o arrebatamento da igreja, que é um corpo glorificado. Alguns perguntam: mas esse corpo tem o poder de comer? Acreditamos que sim, que no céu fala sobre o rio da água da vida, a árvore da vida que produz frutos. Jesus fala sobre cear com ele no reino dos céus, o grande banquete preparado para esse evento das bodas do Cordeiro. Então é possível que o corpo glorificado que Jesus tem hoje ainda é um corpo que possa comer, que possa beber, porém um corpo perfeito, de um ser humano perfeito. E Jesus, assentado à destra de Deus, também exerce agora todo o poder e autoridade conforme lhe foi dado. Isso faz de Jesus um ser único conforme a sua espécie. Não há em toda a história
da humanidade, da criação dos céus e da terra, nenhum ser que se compare a Jesus nesse sentido. Por isso Jesus é incompreendido de muitas formas, porque ele é o único ser conforme a sua espécie, que é verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Isso não diz que Jesus tem dupla personalidade ou que ele seja duas pessoas em uma. Ele é um só ser, através da união hipostática, que é um mistério a qual Deus tem revelado no Novo Testamento. Amém? A gente encerra aqui essa escola dominical, onde nós decorremos sobre a eternidade de Jesus Cristo, citamos algumas evidências também da sua humanidade, falamos a respeito da verdadeira humanidade de Jesus, que não era aparente, mas que era uma humanidade visível, era algo tangível, tocável, e podemos concluir, quando olhamos para o Senhor Jesus Cristo, que nós seremos plenamente redimidos. Ele é a nossa esperança, Ele é a nossa força, inclusive em tempos de dificuldade. Que Deus abençoe a todos, que o Espírito Santo do Senhor seja conosco, nos ajude, e em breve nós possamos estar adorando a Deus juntos, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus.